Eu fico pensando, sabe, eu tenho muito que aprender da, do que Deus tem para nós. Eu tenho muito que aprender para entender a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é simples. A partir do momento que a gente lê, ela é revelada para nós. É óbvio que nós precisamos de compreensão, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus sabedoria, assim como Salomão, para lidar com todo o novo. Mas eu fico escandalizada, eu fico indignada, eu fico assim, pensativa. E eu falo com Deus, Deus, esse senhor não tem temor do Senhor, não. Quando eu vejo cada homem de Deus fazendo cada tipo de coisa aí, como se promover, sair com carros, sair toda na estica, já que manda na igreja. A igreja, na minha igreja não canta assim. Esse louvor não vai cantar na minha igreja. Criticando um louvor que nos chama atenção para como que a gente está andando diante da presença de Deus e até mesmo dentro da casa de Deus. E eu vejo cada escândalo. Homens que se dizem homens de Deus, chamados por Deus para estar cuidando de ovelhas, se preocupando com política, se preocupando com isso, e não se preocupando com as almas, não se preocupando com as ovelhas que estão feridas, sabe? Você não vê, você vê esse homem em tudo quanto é lugar, mas você não vê esse homem nos hospitais, nas comunidades, só vê o tempo crescendo, vê só a divisão. Aqui senta os que são ricos, ali senta os que são pobres, ali passa a catraca, e aqui no tempo de Jesus, ele andava a esmo, sabe? Andava. Não era, sabe? Não tinha. E quando ele ia ao templo, ele. O povo se incomodava com ele, porque também ele via alguns tipos de coisa que ele falava, opa! Não é bem assim. Você já imaginou Jesus hoje entrar nesses templos enormes, esses pastores, que estão fazendo um monte de coisa aí, e aí Jesus ia olhar e fazer como? Como que ele ia olhar para essas mansões que existem aí, chamado de igreja? Sabe esses templos aí feitos de pedra por mão de homens, de tanta, sabe, vaidade, orgulho, sabe? Que nem aquela lá do templo do Salomão, como de igrejas aí que enormes, igrejas que são alugadas com, assim, espaços enormes, parece um cinema, enquanto as igrejinhas, eu venho de igrejinha, viu? Igrejinha tá todo mundo reunido ali, todo mundo ali, sabe? Um olhando o olho, um pegando a mão do outro, um ajudando lá na cozinha que é simples, e recebendo pessoas que também se acham no nosso lugar que é simples, e a gente tenta passar o melhor para eles, e ver pessoas bem à vontade. E aí a gente vê essas igrejas que dá até vergonha de ir, porque quem sou eu para pisar nessa igreja? Né, selecionada, são igrejas que selecionam os candidatos aí, né? E muitos que saíram da igrejinha porque acham que tem talento, né? Não vou ficar nessa igrejinha, não, vou lá pra igrejona, onde tá pampando, lá, bomba lá. Nossa, vai, olha, vai filho de não sei o que lá, vai, sabe, artista. Será que vai Jesus? Será que Jesus está indo lá? Jesus está de olho. Agora, se ele está olhando lá, né, para Apocalipse, falando das 7 igrejas, qual tipo de igreja será essa? Qual tipo de igreja nós estamos congregando? Ou qual tipo de igreja esses pastores, né, todo cheio da pompa, está fazendo? Olha, é difícil. Eu peço para Deus, misericórdia de mim, Deus. Cada coisa que eu vejo e ouço, falo, Deus, tenha misericórdia de mim, porque olha, outro dia eu fiquei em crise, ouvi daqui, ouvi dali, falei, Deus, fui orar. Como é que você olha para esses homens? Para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Aí a gente lê na Bíblia. E muitas vezes tinha um amiguinho, um coleguinha, um irmãozinho, mas não consegue entender a Bíblia. Então, umas pessoas dessas que não conseguem entender a Bíblia é levado por vento de doutrinas. Sabe, para onde o vento for, ele vai. E tem muita gente assim. O vento sopra para lá, olha, aquela igreja é top, tá cheio de artista. Olha o louvorzão lá. Ah, não é aquela igreja não pequena, que possa falar todo dia a mesma coisa, a mesma coisa. É assim que a gente vê. Será que você entende isso? Mas a gente tem que entender que a gente tem que se preocupar. Porque no fim, haverão muitos, virão muitos. Dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então a gente tem que vigiar, como diz a palavra lá em Timóteo, 2 Timóteo 3. Eles parecem, eles vêm com essa cara. Olha, fugiu deles. Misericórdia de Jesus. O homem fala aqui, olha, se entrar na minha cara, pastor. O outro falando, na minha igreja ninguém canta essa música. E um pastor falando mal do outro, esses podcasts só servem para detonar uns aos outros, viu? Misericórdia.